Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Richard Green, com dicas de uso do SAP Business One. No vídeo de hoje, eu vou estar falando dando continuidade no assunto de soluções que potencializam o SAP Business One. O que é isso? São sistemas integrados de forma nativa com o SAP Business One. E estamos falando sobre as soluções da LockOne. Então, se você acessar o site aí da LockOne, você vai ter aqui o Hub de produtos. Então, você pode clicar aqui e ver todas as ferramentas que eles possuem. Então, é um parceiro nosso que tem várias ferramentas aí para o Business One. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a gestão de frota. Aqui no site deles tem bastante conteúdo. Você pode estar assistindo os vídeos, lendo os materiais, né, entrando em contato aí com eles também. Se vocês entrarem em contato com eles e falarem que vocês viram esse vídeo no meu canal no YouTube, certamente eles vão fazer um desconto aí para vocês e atender vocês da melhor forma possível. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, no vídeo de hoje, vamos falar de gestão de frotas. O que o SAP Business One, o que o LockOne tem a oferecer com base nisso, em gestão de frotas. Então, você tem várias coisas que você pode controlar nesse software. Então, aqui eu separei alguns tópicos que a gente vai estar analisando. Aqui são alguns tópicos que eu anotei que são essenciais aí na ferramenta, que são muito úteis. Então, painel de disponibilidade, que ele consegue atender muito bem qualquer tipo de segmento que tenha alocação. Então, não somente para uma gestão de frota, né? Então, você tem equipamentos, você tem notebooks, impressoras, casas, enfim. Você consegue fazer toda a parte de gestão de disponibilidade, de alocação de contratos aqui dentro dessa ferramenta. Mas falando especificamente de frota, então você tem painel de disponibilidade da sua frota, dos carros, caminhões, equipamentos, empilhadeiras. Você tem o controle de multas, documentações, IPVA, taxas, você tem tudo dentro da ferramenta. Controle de abastecimento, inclusive para você cobrar o abastecimento ou pagar o abastecimento, então ele tem todo esse controle. E o chamado de serviço em si, né? Você consegue fazer aí um controle de manutenção, seja uma manutenção preventiva, corretiva e muito mais, né? Eu coloquei muito mais aqui porque realmente tem várias funcionalidades aí que você pode estar conhecendo nessa ferramenta. Vamos começar falando sobre o painel de disponibilidade. Então, acessando o URL LockOne, sempre eu comento que é através do browser, né, o navegador web. Então, ele pode rodar em tablet, ele pode rodar isso daqui no celular, ele é responsivo, vai atender bem aí a sua necessidade. Então, eu estou aqui, né, vou acessar com o meu login. E aqui a gente já tem, né, no LockOne, o painel de disponibilidade. Então, você consegue saber dos teus equipamentos qual é o status deles neste exato momento. Então, aqui ele já trouxe pré-filtrado a data de hoje, certo? Então, eu posso estar filtrando uma certa data. Eu quero ver para a semana que vem qual que é a disponibilidade do meu recurso. Posso verificar por status. Quero ver quais equipamentos meus estão vinculados a um contrato. Quais equipamentos meus estão inativos, que eu vendi.
quais estão em manutenção. Então, eu posso fazer vários filtros aqui por grupos. Então, pensa que eu posso ter empilhadeiras, caminhões, carretas, truque, enfim, qualquer tipo de grupo que você queira enxergar disponibilidade, carros de aluguel, carros 1.0, carros 2.0, econômicos, turbo. Então você vai criando os grupos aqui que você quer filtrar a disponibilidade dele depois. Então, por exemplo, micro-ônibus. Vamos ver se tem alguma coisa. Então, eu filtrei uma certa data. Ó, então, eu consigo ver aqui o código do equipamento e o ID dele, que pode ser a placa, né, o número de série, pode ser a placa também. Então, ele está disponível. Então, eu poderia muito bem alugar ele, colocar ele num trabalho, colocar ele em um contrato. Então, eu tenho esse painel aqui de disponibilidade. Posso ver tudo que está em manutenção, por exemplo. Então, nesse painel aqui, você tem o acesso total a seus equipamentos. Inclusive, ó, eu filtrei o que está em manutenção. Tem essa reta escavadeira, ela é do grupo máquinas, está em manutenção. E tem um chamado de serviço vinculado. Então, eu já posso clicar aqui na setinha amarela, né, que é acostumada a utilizar o SAP Business One. Consigo ver no detalhe aqui o que é esta manutenção. Então, eu posso ver, por exemplo, aqui um checklist. O que tem aqui nesse checklist? Foi preenchido um checklist dia 27/10. Então, eu já posso analisar ali qual que é a ação. Uma manutenção interna. Então, foi trocado aqui uma determinada peça. Então, eu consigo ver todas as informações nesse painel de disponibilidade. Painel muito útil aí para vocês no dia a dia, para controlar realmente a disponibilidade dos seus equipamentos, certo? Então, aqui você consegue já gerar planilha, gerar por Excel para trabalhar essas informações aí num BI ou numa tabela dinâmica. Uma outra questão bem interessante, que inclusive aqui é o próximo passo, né? Então já falamos do painel de disponibilidade, é o controle de multas e documentações, que nada mais é do que um chamado de serviço. Então o chamado de serviço ele tem inúmeras funcionalidades, que vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos. Então, por exemplo, aqui no painel de ordens de serviço, eu posso fazer vários filtros. Pelo status, posso fazer um filtro por tipo de problema, por subtipo, por motivo, né? Posso fazer por técnico, que é o painel de chamados de serviço, inclusive de manutenções preventivas, corretivas. Mas eu quero filtrar aqui chamados de serviço cuja ação é multas de trânsito. Então, eu consigo listar, nesse momento aqui, né, eu realmente não tenho nenhuma multa. Então, mas eu consigo vincular todos os chamados de serviços de multas de trânsito. Então, eu consigo estar verificando, por exemplo, todos os chamados de documentação. Aqui eu tenho uma documentação. Então, se eu acessar, eu posso ver no detalhe o que é essa documentação. Então, controle de manutenção, foi feito pelo colaborador modelo ali cadastrado. O que eu tenho aqui de ação? Então, é uma documentação de um gerador. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um IPVA. Como que eu controlo o IPVA? Então, eu posso vir aqui no chamado de serviço ou colocar uma multa. Eu venho aqui no botão adicionar. Então, no botão adicionar, eu preciso vincular um cliente, que pode ser qual é a empresa, qual é a filial cadastrado como cliente, só para ter uma referência. Então, vamos colocar aqui, IPVA do veículo. Então, eu vou colocar principalmente, eu posso colocar aqui observações, posso colocar
na ação do item, que é uma multa de trânsito. Então, ele já vai me pedir qual é a data e o horário, vai pedir qual é o equipamento. Vamos colocar aqui. Qual é o equipamento? Eu posso escolher, porque eu tenho que vincular a placa. Vou colocar quem é o autor. Posso colocar o local da infração. Então, veja que eu consigo fazer vários preenchimentos aqui, que com certeza, né, o SAP não tem. E eu consigo gerar aqui, por exemplo, contas a pagar. Então, eu posso vincular aqui o contas a pagar, que ele já vai gerar um pedido de venda amarrado, desculpe, um pedido de compra amarrado com esse chamado de serviço, que aí depois eu consigo efetuar o pagamento lá pelo meu SAP normal, gerar uma nota fiscal de entrada e efetuar o pagamento deste chamado de serviço. Então, eu já consigo fazer todos os controles de documentos, IPVA, multas, direto no chamado de serviço, cuja ação é documento. Então, tenho toda essa rastreabilidade. Outra questão bem interessante é painel de manutenções. Até eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal que fala especificamente de manutenção, né? Pode ser uma manutenção industrial, manutenção do veículo, do seu caminhão, do seu carro, enfim, qualquer equipamento da frota, empilhadeira, uma máquina da fábrica. Você pode controlar qualquer tipo de manutenção aqui neste painel. E você consegue ter aqui tudo que é recorrente, a preventiva e também a corretiva. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, vamos pegar essa empilhadeira. Essa empilhadeira ela está em manutenção, tem o número do documento e tem o número da manutenção. Então, eu já consigo saber que ela está na recorrência 35. Então, clicando aqui no número da manutenção, pensa que você tem ali seu carro, seu caminhão. Então, eu clico no número da manutenção, sei que ele está em manutenção neste momento e consigo ver aqui o programa da manutenção. O que esse programa de manutenção ele me traz? Então, ele fala aqui um contador, que nesse caso aqui pode ser, por exemplo, quilometragem. Então, ele está na contagem 250 e aqui é o contador limite, é a quilometragem ou dias de utilização, né? Então, conforme você vai usando, você vai fazendo ali, vai indicando o uso desta empilhadeira, ou cada vez que você abastece ela, você informa a quilometragem, e aí ele vai entrando no contador. E para cada quantidade de quilometragem ou dias utilizados, ele mostra o que ele precisa fazer. Então, por exemplo, com 600 quilômetros, eu preciso trocar isso, trocar aquilo, trocar aquele outro. Posso colocar um anexo aqui demonstrando o que precisa trocar. Então, eu posso colocar todas as peças que vai utilizar. Trocar óleo, trocar correia, fazer limpeza. Então, você pode indicar serviços ou itens que vão acontecer naquele determinado contador, que aqui para esse equipamento é quilometragem. E eu consigo ver aqui os status. Então, aqui está tudo pendente. E nessa linha 3 aqui já foi criado, por exemplo, um chamado de serviço. Então, eu posso estar olhando aí o chamado de serviço. Tudo completinho. Programa de manutenção, ó, manutenção preventiva, para checar os vazamentos. Então, eu tenho as informações de ação. Olha, quais... aqui é um material de uso e consumo que foi requisitado. Eu tenho aqui os itens que realmente foram baixados, que eu preciso fazer um reembolso. Foi gerado um pedido de venda para cobrar esses itens ali, provavelmente, né, da máquina que você alocou. Tenho toda a questão de checklist. Tá, vamos supor que é uma pá carregadeira esse daqui. Então, eu consigo fazer um checklist
aonde o usuário, na manutenção, ele vai clicando, né? Então, você pré-configura isso lá na administração, pode criar o checklist que você quiser. Então, o usuário vai clicando, a densidade real, tá ok ou não ok? Então, eu vou clicando, posso fazer marcações aqui direto no meu checklist, você pode subir uma imagem e também coletar a assinatura. Então, essa é uma manutenção preventiva do meu equipamento. Então, tudo através dos serviços e painel de manutenção, né, onde a gente estava aqui no painel de manutenção. Além disso, eu tenho o controle de abastecimento também, né? Então, aqui falamos das documentações e agora vamos falar do controle de abastecimento. Acabei falando aqui das manutenções preventivas e corretivas, né? E nós temos o controle de abastecimento, que também nada mais é do que um chamado de serviço. Lá nas configurações do Lock One, é necessário habilitar lá o controle de abastecimento no menu administração. Vai ter algumas configurações essenciais. Baseado nisso, você pode criar aqui um chamado de serviço do tipo abastecimento. Então, novamente, eu seleciono o cliente ou a empresa, coloco aqui controle de abastecimento. E posso complementar aqui de informações, mas a grande questão é aqui, ó, Lock One, ação do item. Então, eu quero fazer um abastecimento. Veja que ele já verifica qual é a data, traz a data atual. Então, qual foi o valor do abastecimento? Vamos supor aqui R$ 181,50. O que eu abasteci? Gasolina. Quantos litros? Vou colocar aqui mais ou menos 30 litros. Posso vincular aqui qual é o equipamento. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos ver se eu tenho um caminhão Munk. Então, tenho um caminhão Munk, seleciono. Então, tive um abastecimento de gasolina, vamos colocar diesel, né? Para o meu caminhão Munk. Eu preciso gerar um contas a pagar e um contas a receber, eu já posso preencher aqui. Vamos supor, vou cobrar lá do meu cliente esse abastecimento. Então, eu vou gerar aqui um contas a receber, um contas a pagar. Então, eu posso vincular aqui o cliente. Então, eu vou cobrar do meu cliente, mas eu preciso pagar o posto. Então, eu posso cadastrar aqui meu conveniado do posto. Quero gerar um contas a receber liberado para processamento. Então, ele vai gerar aqui um pedido de venda para esse cliente. Se eu colocar aqui que o abastecimento é do usuário interno, ele não vai gerar um contas a receber. Então, eu quero liberar para processamento e quero liberar para processamento. Quando eu adiciono, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o chamado de serviço e automaticamente, eu vou pegar um aqui que eu já adicionei, ele vai criar automaticamente um pedido de compra e um pedido de venda. Então, verifica aqui, ó, já amarrado, está processado e amarrado com esse chamado de serviço. Então, se eu clicar aqui em pedido de venda, ele já preenche automaticamente as informações dos detalhes. Então, ele colocou um item de combustível, que está lá nos meus parâmetros gerais de abastecimento, colocou o valor, puxou a utilização, o código de imposto se já estiver configurado, e já trouxe aqui nas observações certinho referente do que se trata. Se você abrir o SAP,
Se você abrir o SAP, esse pedido de venda já vai estar lançado lá automaticamente. Então é só copiar para a nota fiscal de saída e transmitir a nota ali para esse seu cliente para cobrar ele esse combustível. E mesma coisa para a parte de contas a pagar. Então eu vou abrir aqui o meu chamado de serviço, cliente OS, modelo. Vou lá na ação Lock One, consigo ver o meu pedido de compra que eu vou pagar ao meu fornecedor. Aí lá no SAP eu vou transformar esse pedido de compra em nota. Eu posso copiar para a nota fiscal de entrada que eu vou pagar o meu fornecedor aqui de combustível. Então a gente consegue ter todo esse controle de forma facilitada aqui dentro do Lock One, né? Coisa que o SAP Business One ele não trata ali com as funcionalidades padrões. E por que eu coloquei muito mais aqui? Pessoal, essa gestão de frota e todas as funcionalidades que a Lock One possui, você pode controlar diversos cenários, diversos negócios, diversos processos. Então, vale a pena você analisar, né, ver se a solução ela se encaixa aí no seu negócio. Pode solicitar uma demonstração para eles. O pessoal da Lock One está à disposição para atendê-los. E espero que vocês tenham gostado aí da ferramenta, gostado das funcionalidades. Solicite uma demonstração completa desse gestão de frotas, o pessoal vai fazer um levantamento, vai fazer uma demonstração para verificar a aderência da ferramenta aí na sua empresa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigado.